Olá, gente bonita! Olá, meus pezinhos de couve, meus pezinhos de alface, tudo bem? Quero falar com você sobre Uma Fechadura ou O Livro da Linha do Abismo de Paula Nogueira. A primeira coisa que eu quero falar sobre esse livro é o seu título, porque muitas vezes o título nos dá pistas, nos dá dicas, nos dá informações sobre a obra em si. Então veja bem, aqui você tem uma fechadura. Então me chama a atenção que fechadura não é algo natural, é algo construído pelo homem, né? Então a fechadura é algo que vai servir para uma passagem, veja, é algo que o homem faz para permitir a passagem, vai permitir a abertura ou não, para proibir, para vedar, para fechar essa passagem. Então veja, é algo que é construído para permitir ou vedar passagem. A segunda coisa que me chama a atenção sobre esse título é a sua segunda parte, o livro da linha do abismo. Veja, nós temos aqui 12 contos, mais um poema que introduz o livro, servindo de um prólogo, né? Então nós temos 12 narrativas, 12 histórias diferenciadas. Mas quando se fala o livro, então isso significa que nós devemos imaginar que essas 12 histórias, por mais diferenciadas que elas sejam, elas fazem parte de um livro. O livro, esse conjunto, vai nos dar a ideia de que deve haver uma linha temática, uma linha de abordagem comum. Então, a grande questão aqui, gostosíssima do livro, é traçar esse ponto, essa linha, esse aspecto em comum nessas 12 narrativas. Além disso, o título fala de linha. Linha dá uma ideia, veja, linha do abismo, algo que é um limite, que pode ou não ser ultrapassado. Então eu tenho uma linha, eu tenho um limite, eu tenho uma fronteira. Isso se soma à fechadura, né, que permite ou não a passagem. Você tem a linha, essa fronteira, essa passagem. E o mais interessante, por que uma fechadura? Por que eu preciso fechar? Né? Porque eu fecho algo que precisa estar seguro, algo que precisa estar guardado, algo que precisa estar fechado. Não é para todo mundo ter acesso a isso. Por isso a fechadura. E veja, então eu tenho a ideia da linha do abismo. Abismo da ideia de queda, né? De mergulho. Mas quando eu falo a beira do abismo, a linha do abismo, da ideia de queda e de desequilíbrio. Não sei porque eu lembro de desequilíbrio como algo de caos, né, de falta de ordem. E nesse ponto eu fico até na dúvida se esse ou, veja, uma fechadura, ou o livro da linha do abismo, se esse ou ele é excludente ou talvez ele some, né? Veja, quando eu falo ou talvez ele some, quer dizer, tanto é a fechadura quanto é a linha do abismo. E nesse ponto existe uma coisa super interessante. Vamos voltar à ideia da fechadura e somar com a linha. Eu tenho uma linha, que é um limite para o abismo, para o desequilíbrio, para a queda, a perda de controle. A linha do abismo é isso. Se você salta, ultrapassa essa linha do abismo, veja, é queda, é descontrole, é desequilíbrio. Mas veja, se é uma fechadura, que é algo que não é natural, essa queda, esse descontrole, até que ponto essa perda de equilíbrio seria algo natural ou, creio que não, né? Até que ponto essa perda de equilíbrio seria algo que é construído, que é feito de propósito, né? Então, alguém te empurra para esse precipício, alguém te empurra para essa queda, alguém te empurra para essa perda de equilíbrio, mas quem faria uma coisa dessas? É aqui que aparece um outro aspecto interessante, que quando se fala uma fechadura, tá, fechadura tem essa ideia de tranca, tem essa ideia de bloqueio, né, de algo que pode permitir ou não a passagem. Só que isso quem faz é a porta em si, a fechadura, né? Tá, ela tem essa ideia de fechar ou abrir, mas ela também carrega um outro aspecto, né? Você tem algo que é vedado, algo que é proibido, mas é possível ver, muitas vezes, pelo buraco da fechadura. Então, esse buraco da fechadura permite observar o que está além, talvez o que está além da linha do abismo. Mas o que eu tenho o que tem a ver esse negócio de observar? É aí que eu faço a conexão com o quê? São 12 contos, são 12 narrativas, são 12 narradores, e o papel do narrador é justamente esse,
observar, olhar. Então, esta fechadura pode também significar o quê? Uma aberturinha para a gente observar uma situação por meio desse foco narrativo. Está ligado a olhar, a observar por meio do quê? Dessa fechadura. Eu tenho alguma coisa bloqueando, mas por meio dessa fechadura eu observo aquilo que está vedado, aquilo que está proibido, aquilo que está interdito. Esses 12 contos, a Paula Nogueira, ela realiza muito bem esse papel do narrador, que seria o quê? Mais do que meramente observador, o narrador não é um mero fofoqueiro, o narrador seria, como é que eu vou dizer, a antena da sociedade, o artista em geral, essa antena da sociedade que capta aquilo que a sociedade não consegue perceber. Então ele tem uma sensibilidade, Paula Nogueira revela essa sensibilidade em perceber o que a sociedade já normalizou de tal forma que ela não consegue nem enxergar. Esse papel de antena da sociedade, ou seja, de observador, mais do que observador, não é um mero observador, é um analista da sociedade, é muito bem realizado por Paula Nogueira. É o que a gente vê, por exemplo, no conto, nossa, quando eu li No Fim das Contas, eu percebi isso. Paula Nogueira se mostra uma excelente antena da sociedade. Aqui você tem a Paula Nogueira, ela mostra como ela funciona como narradora, porque você vai ver quem narra essa história, no fim das contas, está num café e observando essas pessoas no café. Só que esse observar, repito, é mais do que observar, é também analisar, servir de antena da sociedade. O que está acontecendo com essa sociedade? Em que você tem a narradora, ela capta, né, um casal que está lá no café, e esse casal, cada um no seu celular, e eles recebem um pedido errado. Quer dizer, aí a narradora percebe, peraí, você está no café, que é um momento de convivência, em vez de vocês ficarem batendo papo, conversando, cada um fica no seu aparelho móvel, no seu celular, né? E aí, uma coisa que é surpreendente, como Paula trabalha muito bem com construções metafóricas, imagens inusitadas, ela força a linguagem a ir além, né? Além da linha do abismo, né? Do convencional. Ela traz algumas construções inusitadas. Então, veja, o casal faz um pedido naquele café, o pedido vem errado, mas ela brinca com essa ideia do pedido foi errado. Será que o que seria esse pedido errado? O pedido do café ou um pediu um relacionamento errado? Um está pedindo uma coisa errada ao outro, do outro. Então, o fato de vocês não terem uma convivência entre o casal e sim cada um mexendo no seu próprio celular, será que esse foi o pedido errado? Eles pediram um relacionamento errado? Foi esse o pedido errado? Então, sabe, é isso que eu achei interessantíssimo desse livro. É o observador, analista, antena da sociedade que capta os problemas do nosso ambiente. E o que eu achei super legal nesse livro é que ele fala de uma sociedade problemática, mas é uma sociedade que é nossa, é tão nossa, é o que está aqui do nosso lado. Vários outros livros falam da nossa sociedade. Eu vejo, por exemplo, vamos pensar a Metamorfose de Kafka, né? Mas você percebe que é uma sociedade que ela é da Europa, comecinho do século XX, né? Você pega, por exemplo, Angústia, de Graciliano Ramos. É uma sociedade brasileira, é Alagoas, de 1936. Então você vai vendo, você pega, por exemplo, outro livro que aborda uma sociedade problemática. Você pega o Balada de Amor ao Vento. Então tudo bem, tem problemas que são parecidos com o da nossa sociedade, mas se chama Moçambique, é anterior a 1975. Agora, aqui você vê algo que é tão nosso, já é o nosso mundo, sabe? O pessoal num café mexendo no celular. Gente, é uma coisa que a gente vê hoje, né? A pessoa presa no trânsito, no ônibus, até chegar no metrô, sabe? São coisas que são da nossa realidade extremamente imediata. Então veja, é algo que é o nosso mundo, é algo que está aqui, e a Paula Nogueira, ela mostra o quê? Ela conseguiu ter esse olhar que vai além do olhar das pessoas que já estão anestesiadas pelo cotidiano. Então ela mostra como a nossa sociedade, e é a nossa sociedade, 2025, 2026, é a nossa sociedade aqui, do nosso mundo, nosso mundo real. Quer dizer, é um livro extremamente concreto, né? Fala da nossa realidade extremamente imediata, é o nosso mundo que está aqui. Não sei se eu estou sendo suficientemente claro, mas o que me encantou foi isso. Ela fala do nosso mundo, é o nosso mesmo. Você sai à rua e vê exatamente o mesmo mundo que você está vendo ali na rua, descrito aqui nesse livro. Mas
Que mundo problemático é esse que a Paula Nogueira nos mostra? Veja, ela fala de um livro da linha do abismo. Então tem uma linha de limite que é o quê? São duas maneiras de enxergar a realidade. Eu tenho a primeira, que seria a maneira cotidiana, padrãozinho, convencional, que é a mais lógica, mais racional, que é a forma adotada pela maioria e, portanto, é vista como correta. Agora, o que seria essa visão oposta, essa outra forma de enxergar a realidade? Veja, seria uma forma não convencional, é uma forma inusitada, fora do padrão, que não assume a forma lógica, racional, é a forma da minoria e, portanto, é vista como anormal, ou seja, a forma errada. Então, nós temos uma linha, aqui, digamos, no plano seguro, que é o plano da maioria, e o plano do que é o aceitável, né? Que é o plano do padrão, que é o plano do racional, do lógico. Ultrapasso essa linha, então vou para o plano do irracional, do ilógico, do delírio, da loucura, e é o plano da minoria, é o plano que é discriminado. Então estou aqui no plano do racional, dos normais, sei lá o que são normais, dos normais, portanto são os aceitáveis, são os corretos, e passo essa linha, é o plano da loucura, do delírio, dos anormais, dos incorretos. Portanto, é recomendável estar aqui e é desaconselhável estar ali. E olha que interessante que eu não falo, olha os advérbios que eu vou usar aqui. Eu vou usar nesse momento, ó. Então, estar aquém da linha, estar além da linha. Aqui já tem uma possibilidade de uma valoração. Estar aquém, tudo que estar aquém é estar menor. Tudo que estar além é ir além, é ter mais conteúdo. Só que este tema, né, da diferença entre loucura e razão, delírio e normalidade, esse é um tema super trabalhado na literatura e você vai dizer, ai professor, já é um tema batido. A Paula Nogueira teve a coragem de andar por um caminho já tão batido? Bom, primeiro, não é problema você já andar por um caminho já trilhado, né? Agora, segundo, a Paula Nogueira, ela teve a capacidade super interessante de quê? De pegar este caminho já bastante trilhado, essa oposição entre sanidade e insanidade, entre padrão e fora do padrão, entre razão e loucura, só que ela acrescenta um olhar diferente, ela teve uma abordagem nova e muito interessante em relação a essa oposição. E o que ela faz assim de tão interessante? Veja, na nossa sociedade, como eu já disse, então o ideal é você seguir o padrão, o ideal é você estar dentro da norma, o ideal é você ser racional, convencional, aí você vai ser bem aceito. Isso é que é legal, tá? Agora, se você foge do padrão, se você se entrega ao delírio, despreza a lógica, despreza a razão, você acaba sendo errado, você acaba sendo discriminado. Muito bem, o que acontece aqui nesses contos? Constantemente nós vemos a Paula Nogueira nos apresentando a descrição das pessoas que seguem um padrão, né? Essas pessoas que são mergulhadas no cotidiano, essas pessoas que são convencionais, como pessoas sem rosto. Gente, olha que simbologia poderosíssima Paula Nogueira utiliza aqui ao falar dessas personagens, essas pessoas que são padrão, essas pessoas são sem rosto. E olha que engraçado, eu tenho uma mania de brisar, delirar, né? Ou seja, eu mesmo vou para além da linha do abismo. Eu me lembro agora do finalzinho do episódio 6 de Star Wars, quando Darth Vader, ou antes Anakin Skywalker, pede para o seu filho, Luke Skywalker, tirar a sua máscara. Lembra desse episódio? Pois é, o que representa isso, né? Tira a máscara e você vê um rosto completamente destruído. Rosto é personalidade, veja. Por isso que uma pessoa de duas caras é uma pessoa que tem duas personalidades, uma pessoa falsa, falciane. Então, um rosto destruído é um rosto, é uma personalidade destruída. Então, você tem um Darth Vader
que se subjugou ao sistema, ao império, fez exatamente o que o sistema queria e deixou de lado o seu eu, a sua personalidade. Então voltemos aqui ao livro, viajei agora, desculpa. Quando você tem o livro nos mostrando pessoas padrõezinhas, né? As pessoas que seguem as regras, são convencionais, mergulhadas no seu cotidiano, são pessoas sem rosto, quer dizer, pessoas sem identidade, são pessoas esvaziadas, são pessoas sem personalidade. E olha que interessante, essas pessoas que seguem um padrão, essas pessoas são normais, na verdade elas são menos pessoas, elas são defeituosas. Repito, essas pessoas presas ao padrão, presas ao cotidiano, são menos pessoas, são pessoas defeituosas, digamos até, por perder a humanidade, são pessoas anormais. E é interessante que nesse ponto, a Paula Nogueira, ela constantemente, de maneira recorrente, ela fala dessa prisão, dessas pessoas presas ao cotidiano. Então você vê sempre as pessoas fazendo sempre as mesmas ações na mesma ordem, como por exemplo em Griselda riu e dançou. Eu achei interessante, você tem o pai chegando, né, como de costume, ó, o que ela escreve aqui, como de costume, ele vai direto ao armário da sala, todos os dias, todo dia ela faz tudo sempre igual, então todo dia ele faz tudo sempre igual, ele vai, como de costume, vai direto ao armário da sala, relógio, chave, carteira, passa os olhos pelos canais de TV, rapidamente abraça, mas quer dizer, é sempre, todo o dia, a mesma coisa. Somos mecânicos, somos automatizados, robotizados. Lembra aquela cena do Tempos Modernos? Compare com o primeiro conto do livro, A Chave na Fechadura, em que a personagem, que sempre faz as mesmas ações, na mesma hora, no mesmo horário, partindo para mais um dia do seu cotidiano, só que agora ela vai fazer algo diferente. Então você vai ver ela mudando o rumo de sua vida, quer dizer, ela vai ser diferente das outras pessoas que fazem exatamente sempre as mesmas coisas. Aqui você tem uma personagem que vai fazer algo inusitado, de repente ela muda o rumo de sua vida, ela faz outras ações e vai terminar o conto num quarto. Sabe o que é? Do nada, você aluga na cidade que você mora, você aluga um quarto de hotel só para ter uma experiência diferente dentro do seu dia a dia. E quem é mais humano aqui? Essa pessoa que muda o seu cotidiano e vai ter uma experiência diferente de vida? Ou esse pai, como no conto Lance de Escadas, que eu acho interessante, a filha faz uma homenagem, uma brincadeira, um jogo que é uma homenagem ao pai, e o pai quase que não tem paciência, quase que não tem tempo nem paciência para entrar nesse jogo especial da menina. Veja, é uma criança, é sua filha, é um momento especial e você não tem paciência de participar desse jogo que é em sua homenagem? Quer dizer, a questão é essa, quem vai fazer exatamente o que o cotidiano nos impõe acaba se tornando menos humano. E quem faz a fuga do cotidiano acaba se tornando mais humano. Ou seja, se estar dentro do cotidiano, fazer exatamente o que o cotidiano faz é o correto, e sair desse prosaico, desse cotidiano, desse rotineiro é louco, então eu vou chegar à conclusão, lembra, se A é igual a B e B é igual a C, veja, se estar dentro do cotidiano é ser normal, só que ser normal é ser desumano, então eu chego à conclusão de que ser normal é desumano, ser normal é não ser humano. É lógico que quando eu fiz isso, A igual a B, B igual a C, eu fiz uma discussão muito rasa da questão, né? Então basta você ser louco para você ser humano, então vamos todos ser loucos. Isso faz lembrar o conto alienista. Então, se todos nós nos tornarmos loucos, a loucura é que vai ser vista como normalidade. E a normalidade que vai ser vista como loucura. Peraí. A questão vai muito mais além disso. Então, a Paula Nogueira nos mostra nesse livro como essa questão é muito mais complexa. Complexa por quê, professor? Porque, veja, se aquilo que é considerado normal, né, e você acaba vendo que é algo que é desumano, até mesmo doentio, você perde o seu rosto, você perde a sua humanidade, então isso é doentio, na verdade não é uma coisa que a pessoa escolheu, tá? Então vamos imaginar quem é que colocou essa fechadura. Isso é algo
que é uma imposição social. Eu achei interessantíssima essa abordagem apresentada por Paulo Nogueira, em que esse delírio, esse ir além da linha do abismo, boa parte dos contos, se não todos, é algo que é uma imposição, é a própria sociedade empurrando, quer dizer, a ideia de que a sociedade que nos torna doentes. Então esta sociedade, olha como esse livro é extremamente atual. Nós vemos pessoas doentes, sem rosto, no cotidiano, no transporte público, no ônibus, no metrô, na rua. Quantas pessoas já estão com a saúde mental abalada? Você deve conhecer alguém, se não é o nosso próprio caso. Mas veja, nós temos uma sociedade que torna todo mundo doente, todo mundo afetado, né? E o que vai acontecer? Existem outra qualidade de pessoa, existem outras pessoas, as mais frágeis ou as mais sensíveis, as mais especiais. Então essas, elas, veja, elas em vez de terem esse não rosto, elas caem nessa coisa amorfa, que é fazer parte de uma massa, de uma maioria, de um padrão, de ser um padrãozinho. O que vai acontecer? Outras pessoas mais sensíveis, elas acabam ultrapassando a linha do abismo, ou, creio, né, não é que elas acabam ultrapassando, elas são empurradas. Lembra o caso do Coringa? Pois é, ele é um caso de alguém que surtou, mas muito desse surto foi um empurrão que a sociedade doente, né, uma sociedade doentia como a nossa, provocou esse empurrãozinho e ele entra nesse surto. Então algumas pessoas, aqui esse livro nos mostra isso, essas pessoas mais sensíveis, elas conseguem virar a fechadura e saem do padrão, e isso de sair do padrão, até que ponto, e é interessante o livro levantar esses questionamentos, até que ponto essas pessoas que fogem do padrão, elas estão completamente erradas. Então, por um lado, elas são vítimas, as mais frágeis dessas vítimas, e por outro lado, elas assumem uma postura mais autêntica, mais diferenciada, como o próprio Coringa, que está dançando na escadaria, está fazendo arte. Que nem o caso de uma personagem de um conto aqui, que é o caso do conto Griselda Riu e Dançou, que é a história de uma mulher, uma dona de casa, mãe, esposa, que no meio das tarefas domésticas, que você já faz ideia, são tarefas massacrantes, o que acontece? Ela ultrapassou essa linha do abismo, ela foi, como Coringa, empurrada para esse surto, para essa loucura, para esse delírio. Né? É engraçado que ela ri, veja que não é uma loucura, um delírio assim maligno ou negativo, ela ri, tem alegria aqui, e ela dança, ela produz arte, como Coringa também, né? O riso, né? E é um riso, olha como uma coisa, não posso fazer uma análise rasa, uma coisa complexa, problemática, mas é um riso dentro da insanidade, é um riso dentro da loucura. Então ela ri, tanto Coringa quanto a Griselda, eles riem e começam a dançar, a produzir arte. E interessante essa produção de arte. Por um lado você vai dizer, você está sublimando, tornando belíssima a loucura. Ou não, talvez a ideia de produzir arte, dançar, seria a ideia de que a loucura, o delírio tem um lado bonito, seria uma válvula de escape, um mecanismo de defesa. Uma válvula de escape é um mecanismo de defesa diante de um cotidiano extremamente massacrante, doentio e adoecedor. E essa proximidade entre arte, delírio, arte e loucura me faz lembrar, olha eu brisando de novo, esta cena aqui do Amadeus. Então você vê aqui nesta cena de Amadeus, o Mozart, porque o filme é sobre a vida do Mozart, o Mozart massacrado pela imagem opressora do seu pai, o pai já havia morrido, mas ainda assim essa opressão ainda se faz presente, representada na foto, no quadro do pai, né? Então no meio dessa opressão, durante a noite,
o Mozart começa a, vocês viram, dançar, né? Ele ri e dança. Então, ele passa pela linha do abismo. Então é engraçado que enquanto ele está rindo e dançando, ele já, ao fundo, a ópera que ele está compondo, que é o que? A abertura da flauta mágica. Então olha o papel do artista. Só que no finalzinho da cena o que acontece, ele se depara com o quê? Com mais um fantasma. O artista, veja, ou nós, né? O artista, na verdade, ele é uma maneira mais sensível de ser humano, de ser o que nós somos. Então o artista não consegue escapar dos seus demônios, não consegue escapar dos seus fantasmas. Veja, tanto Mozart como Paula Nogueira mostra o papel difícil do artista, que é o quê? Ele nos representa de forma estética. Então o artista somos nós. Não é que nós somos artistas, o artista nos representa, né? Então ele nos humaniza de forma estética. E aí o que acontece? Ele mostra toda a nossa problemática, toda a nossa complexidade, tanto Mozart quanto a Paula Nogueira aqui nos Contos de uma Fechadura ou o livro da linha do abismo. E ao mostrar como nós somos nesse jogo de sanidade e insanidade, de uma linha muito tênue, cada vez mais fina, há momentos que você não consegue, aliás, essa imagem até parece um dos contos, há uma hora que você não consegue mais separar o que é sanidade de insanidade. A Paula nos mostra, joga na nossa cara, ela dá um tapa na nossa cara, ela nos mostra como nós somos o que? Nós estamos doentes, nós falhamos como seres humanos, porque, veja, estou brisando de novo, meu Deus do céu, estou lembrando de Fedro, de Platão, em que ele dizia que o que é o homem, né? Então, na verdade, a nossa alma, o ser humano, ele conduz um carro, uma viga, né? Um carro que tem 2 cavalos, um que vai para a elevação, digamos, para o campo das ideias, da espiritualidade, é o que diz Platão, né? E o outro nos empurra para baixo, para o elemento mais carnal, mais baixo, mais vulgar. Então, nós devemos o quê? Conduzir esse carro. Não é que eu vou eliminar esse que vai para baixo, não. É controlar essas duas forças para que a gente consiga o nosso caminho de evolução. Por que eu estou pensando em Fedro? Então, você tem 2 forças, uma que eleva, a outra que abaixa, nós temos que controlar essas 2 forças de maneira a seguir a nossa evolução. Agora, o que acontece? Me dá a impressão nesses contos é que nós perdemos o controle. Né? Nós, como sociedade, nós, como fruto dessa sociedade, nós perdemos o controle dessa outra força da insanidade. É lógico que o artista, o que ele faz? Então, ele pega essa coisa que foge do padrão, então ele produz uma obra de arte. Então ele tem esse lado dele racional, do construtor, daquele que confecciona a obra de arte, mas ele precisa sair do padrão, né? Então ele vai conduzir, controlar esse outro cavalinho, que é da insanidade, e vai dar substância, energia, qualidade estética, porque a obra de arte é isso, ela sempre foge do padrão. Então, ao fugir do padrão, mas eu controlo isso, eu trabalho isso de maneira ordenada. É engraçado esse delírio programado, como pregava Mallarmé, como pregava João Cabral de Melo Neto. Esse delírio programado é que vai fazer a minha obra de arte, quer dizer, o meu carrinho, minha viga vai ser conduzido de forma mais eficiente. Então esse é o papel do artista. A nossa sociedade é que está falhando ao não conseguir controlar essas 2 forças. Então estamos ficando em nome de uma sanidade, em nome de uma eficiência total, de uma pragmática, de uma competência no mercado de trabalho, nas relações afetivas, nas relações sociais. Em nome dessa competência, nós estamos perdendo a nossa sanidade, nós estamos ficando cada vez mais doentes. Então essa doença, isso que é interessante nesse conto, essa doença, na verdade, ela não é só do indivíduo. Tem alguma coisinha assim, que todos nós temos, creio, né? Mas essa doença, na verdade, lembra do caso do Coringa, no fundo que é fruto do quê? De um empurrão que a sociedade adoecedora produz. Mas essa ideia de que a insanidade, ou ultrapassar a linha do abismo, quando feito de forma estética, valoriza as ações humanas, faz lembrar, acho que foi Schopenhauer que diz, né, extremamente pessimista como ele era, né, ele dizia que a arte é que nos salva. E é interessante que essa ideia aparece, de certa forma, no conto Clara.
em que ela fala que o papel do artista, tem um trecho bem metalinguístico, em que a narração fala que o papel do artista é ser de um malabarista, que no caso, malabarista das palavras. Então, nesse passeio de desestabilização da linguagem, trabalhar com o quê? Com uma metáforas inusitadas, construções estranhas e inesperadas, abordar o lado mais problemático da humanidade, né? Então, veja, e isso eu estou trazendo para o papel, isso eu estou trazendo para o conto, eu estou trazendo para a literatura, para produzir um texto apreciável pelo público. Então, é esse o papel do artista, é ser um equilibrista, né? Então, está entre o delírio e a racionalidade, para poder apresentar isso de forma cognoscível, olha como eu falo chique, hein? Mas de uma forma mais digerível pelo público. Então é engraçado, você vai entrar em contato com a doença da humanidade, você vai entrar em contato com a doença dessa sociedade, com observar, olhar, prestar atenção nessa humanidade e ser equilibrista e não se afetar, ou até que ponto o artista acaba se afetando. Faz lembrar uma cena do filme Excalibur, né, que fala disso, né? Você vai olhar para a sociedade, né, que é um caminho extremamente perigosíssimo. Só os magos seriam capazes disso. Então, esse olhar para a sociedade, o mago Merlin, ele fala que é como olhar para o dragão. Então, esse dragão seria essa força que comanda a sociedade. Eu lembro a cena em que ele fala que olhar direto para o olho do dragão é ter a alma, né, cegada. Even though such knowledge would burn and blind you, then burn me. Entrar na perdição, quer dizer, de novo entrar na loucura. Então é complicadíssimo o papel do artista como equilibrista. Então ela, a Paula Nogueira, ela se mostra aqui, é engraçado, como se nos contos, algumas dessas personagens fossem uns alter egos dela, fosse um pedacinho dela em cada uma dessas personagens. Então ela é uma verdadeira equilibrista, ao entrar em contato com esse aspecto doentio da sociedade, trazer isso, a análise sobre isso, na forma desses 12 contos. E veja que tudo isso é feito pelo poder da palavra, né? Isso me faz lembrar um outro conto, já que estamos falando poder da palavra. Eu achei interessante esse conto, parece tão bobinho, sabe essa coisa de você ficar ouvindo a conversa dos outros no ônibus ou no metrô, mas quem manda falar alto, né? Então, todo mundo fica ouvindo, então é a situação desse conto bem cotidiana, mas olha, o olhar da Paula Nogueira, né? Em cima do cotidiano, eu permito reflexões muito interessantes, que é o que Dona Bernardina disse, em que você vê o poder de dona. Parece que é engraçado, essa dona que representa o quê? Uma senhora, é uma velha, é um passado, é um outro tempo que não é o nosso. Então veja o que Dona Bernardina disse, então só o poder da palavra dela, ela foi lá e disse, e resolveu a situação. É interessante isso, parece que a gente entra em contato, quando se fala de Dona Bernardina, com outro universo que já não é mais o nosso. É como se a gente entrasse em contato com o paraíso perdido, em que o poder da palavra, ela foi lá e disse, e resolveu a situação que o jovenzinho não estava conseguindo resolver. Jovem, sociedade atual. Mas veja, é um paraíso perdido, é uma fórmula perdida, tanto que a narradora, no meio da barulheira, do mundo urbano, do transporte público, não consegue ouvir no meio daquela barulheira o que foi que ela disse, qual foi o problema, né? Porque são símbolos, são situações que já estão perdidas. Então o que a gente tem é algo que é truncado. E ainda assim, esse conto nos mostra o poder da palavra. A Dona Bernardina disse e resolveu a situação. Então, é o poder que esses contos têm, né, de por meio da palavra, por meio da linguagem literária, nos tornar conscientes da situação complexa, problemática da nossa sociedade, que é doentia e adoecedora. Faz até lembrar o outro conto, que é Heroína, em que você tem esse poder da palavra, esse poder da... No Heroína que se fala muito disso, essa intertextualidade. Você vai entrar em contato com outros textos, com outras culturas, e você vai produzir, isso está no conto, né, um emaranhado de textos. Então é por meio desse emaranhado de textos que a gente consegue sair, por exemplo, de uma situação tensa, que alguns têm essa preocupação, né, esse medo de voar de avião. Então ela é a heroína que consegue, por meio desse contato, essa lembrança dos vários textos, se desvencilhar de uma situação complicada. É uma mensagem
para nós, leitores, pelo texto, pela cultura, pela intertextualidade, pelo repertório cultural, nós conseguimos sair dessa situação do ficar sem rosto, não se tornar uma mera vítima passiva dessa sociedade doentia e adoecedora. E falando em intertextualidade, eu acho interessante que a gente nota nesse livro uma influência da Clarice Lispector, que a Paula Nogueira já confessou, é notada, por exemplo, no título do livro. Você percebe, ó, Uma Fechadura ou o livro da Linha do Abismo. Lembra a própria estrutura do título de um dos livros da Clarice Lispector, Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres. Ó, Uma Fechadura, Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres, o livro da Linha do Abismo. Mas essa influência também se percebe em outro aspecto, que se dá não só pelo uso de metáforas inusitadas, de uma linguagem com construções estranhas, desestabilizadoras, mas também tem um lado assim meio de crônica, né? Esses contos têm alguma coisa de crônica que estou me baseando no cotidiano, mas mais do que crônicas é o seguinte, você tem uma personagem que em meio do cotidiano, é bem a Clarice Lispector isso, vamos dizer que é um estilo clariciano, dentro do cotidiano, e é um cotidiano, veja, a personagem sempre fez isso da mesma forma todos os dias, mas nesse dia algo diferente aconteceu. Então veja, essa personagem sempre sai para o trabalho, abre a fechadura e vai para o trabalho, sempre fez isso, sempre fez aquilo, a Griselda ela sempre cuidou da casa naquele mesmo horário, né? Então veja, mas de repente naquele cotidiano, dentro daquele cotidiano, algo diferente acontece. Então esse algo que empurra a personagem para um limite, que faz com que ela questione, desestabilize, dê um novo sentido à sua existência. E esse processo se dá por meio do quê? De ações que saem do convencional, que saem do padrão. Por isso elas são desafiadoras. Por que desafiadoras? Porque elas vão fazer com que a personagem faça algo que a sociedade não recomenda, que a sociedade não vê como aconselhável, como normal. Daí elas serem empurradas por esse rótulo de delirantes, de loucas. Mas veja, são experiências que façam que elas tenham a sensação, façam que elas tenham, digamos, realmente a experiência de estarem vivas. A experiência, estou dançando, eu estou rindo, não estou simplesmente aquele cotidiano massacrante, arrumar a casa, cuidar da comida, cuidar do marido, é algo mais. Né? Então, veja, a menina que está recebendo o pai como se ele fosse o rei. Quer dizer, eu estou dando um significado especial, algo brilhante à minha existência. Então, são experiências humanas, são experiências que dão um sentido maior à existência. Por isso que elas são desafiadoras. E nesse aspecto, a leitura, por instigar esse aspecto humano, por instigar esse aspecto desafiador, é nesse aspecto que a leitura de Uma Fechadura ou o livro da Linha do Abismo se torna altamente recomendável. Enfim, esses são os elementos mínimos que eu queria que você tivesse em mente em relação a Uma Fechadura ou o livro da Linha do Abismo de Paula Nogueira. Espero que minhas observações tenham sido úteis. Se foram, deixe o seu comentário, curte aí, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Porque conhecimento é para isso mesmo, é para ser compartilhado. E você não tem noção em como isso ajuda em muito o canal. Isso ajuda em muito no nossa tarefa, na nossa missão de espalhar o conhecimento pelo mundo. E não se esqueça também de se inscrever em nosso canal e de ativar o sininho para ficar sempre sabendo, em primeira mão, de nossas novidades. Um beijo, sabor Linha do Abismo e até o nosso próximo encontro.